Bom dia, meus amigos. Hoje são 12 de novembro de 2025, 1 hora. Não são 13 horas, 1 hora. Eu estou aqui na rodoviária Novo Rio, pegar um ônibus para fazer uma visita a uma tia que está muito doente. Então, nem pensei no que falar para vocês hoje. Surgiu agora, de repente. Vou falar de quando eu era criança, tempo na Marinha. Não. Vou falar um pouco do ônibus, né? Do banco. Vou falar do Banco Real. Eu já comentei que eu trabalhei no Banco Real. Trabalhei 5 anos e 9 meses. E quando eu era criança, vou falar quando eu era criança, a minha falecida mãe de criação, ela recebia um salário dela, não sei, acho que não era nem um salário mínimo, no BCT, Banco de Crédito Territorial. E esse banco ficava lá na rua Adolfo Bergamini, bem do lado da avenida que nós morávamos. Do lado direito do lado esquerdo era o bar da sua casa, do lado direito tinha um sapateiro, do outro lado do sapateiro tinha o seu Souza, que era o barbeiro, e do outro lado tinha o BCT, Banco de Crédito Territorial. E eu ia lá receber o pagamento com ela, na época, né? Eu era criança, devia ter 10 anos. Eu cortei um pedaço de pano, fiz 2 furos, né, para fazer os olhos. Eu tinha uma espada verde, tinha uma bolinha na ponta, eu botava no short, ia para lá receber o pagamento dela, tomar conta dela. Eu era o Zorro. Quando eu vi aquele pessoal trabalhando, no caixa, aí eu pensei, um dia eu vou querer trabalhar de caixa no banco. Isso é muito legal. Olha só, eu tinha vontade de entrar para a Marinha. Eu entrei. Infelizmente, como eu já falei, eu joguei essa oportunidade fora. Eu sonhei em trabalhar no banco, em ser caixa bancário, caixa de banco. Eu trabalhei no banco, fui caixa, 5 anos e 9 meses. E, como eu já comentei, eu pedi demissão. Então eu não posso reclamar dessa vida. Porque 2 sonhos que eu tive na vida eu realizei, mas eu mesmo joguei fora. Agora, eu sei que as pessoas que são... Muitas pessoas não acreditam, né? Mas eu entrei pro banco, com 3 meses eu passei pro caixa. Um dia, quando eu saí do banco, ela lá no centro do Rio, né, na Avenida Senador Dantas, número 15A. Eu saí e entrei na igreja do Rosário, igreja da Escrava Isaura. Aí fiquei olhando aquelas coisas, daqueles ferros de torturas, aquilo me deu um arrepio, agonia. E eu cheguei perto de uma imagem lá dessa escrava e pedi a ela que me ajudasse para que eu passasse por caixa, que era um sonho que eu tinha. Não vou dizer que foi 1 semana, nem 10 dias, e sinceramente eu não me lembro. Mas logo depois eu passei pro caixa. O banco era bom. Quando eu entrei, você entra como escriturário. Uma menina, bonitinha ela, pequenininha, ela me ensinava a trabalhar. E eu ficava nervoso, né, porque tinha família. E ela me chamava de cabelinho. Eu vou te dar um cascudo, cabelinho, eu já te ensinei, você não aprende. Porque, por isso que existe aquele período, né, aquele prazo de adaptação, ou experiência de 3 meses. Se você não se adaptar em 3 meses, a empresa te dispensa.
E naquela época não tinha nada de internet, nós pegávamos as coisas, né, os boletos, as coisas, e ia debitar nos caixas. Nós íamos por trás dos caixas, todo dia vinha a listagem, né, nós separávamos as listagens do saldo dos clientes e nós, com a caneta, debitávamos o valor do saldo. E eu ficava olhando o pessoal trabalhar. Hoje, todo mundo diz que é bullying, né? Mas no passado tinha esse de bullying, não tem essas frescuras não. O apelido do gerente, porque no banco tem um gerente de captação, tem um gerente geral, tem um gerente administrativo. O que é responsável, né, pelos funcionários é o gerente administrativo. O apelido dele era Monstrinho Crack Crack. Na época tinha um biscoito que faltava um pedacinho, então era dito que o Monstrinho Crack Crack tinha comido, e ele tinha sido apelidado de Monstrinho Crack Crack. Foi uma menina que apelidou ele assim. E ele me chamava de Castor, por causa daquele personagem que trabalha com Chico Anísio, no Justo Veríssimo, Castor, então ele me chamava de Castor. Um dia ele chegou por trás de mim e disse: Castor, você tem vontade de ser caixa, né? Eu falei: tenho, eu gostaria. Tá bom, eu vou providenciar. Aí me colocou para treinar como caixa. Poxa, que felicidade. Trabalhei muito tempo de caixa. Eu aprendi tanto que quando o tesoureiro saía de férias, era eu quem fazia as férias do tesoureiro. Eu substituía o tesoureiro nas férias dele. Era muito bom. Era bom demais. Só que uma vez Fernando Henrique Cardoso de Mello era presidente do Brasil, nós fomos assaltados. Aí o pessoal que entrou falou: nada contra vocês, mal tinha aberto o banco. Nada contra vocês não, é contra esse governo. Aí falou um monte de palavrão, né? Era o Fernando Henrique Cardoso de Mello. Falou um monte de palavrão, saiu catando. Aí tinha uma menina, hoje é jovem aprendiz. No passado não dava o nome de jovem aprendiz não. Era trainee, ela era trainee. Ela tinha 15 anos. Cláudia é o nome dela. Quando ela viu o assalto, ela saiu andando. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E ela trancou a gaveta e levou o dinheiro. E eu estava sentado atrás numa mesa, a mão levantada, e eu vi o cara puxando a gaveta, a gaveta dela. Calma, rapaz, aí não tem nada não. Parece mesmo. Meu Deus do céu. Você tá nervoso, rapaz. Vem aqui que essa gaveta tem, ó. Aí fui lá na minha gaveta, abri, cheia de dinheiro. E ele pegou aquele dinheiro todo e botou na mochila. Graças a Deus foram embora. Graças a Deus foram embora, não machucaram ninguém. Mas teve umas 2 vezes que nós fomos assaltados e eu não estava presente. E eles ameaçaram feio matar não posso falar o nome. Matar o tesoureiro. Ameaçaram feio mesmo. Teve uma menina lá, também era caixa, chorou, passou mal, teve que ser socorrida. Mas era muito bom trabalhar no banco. Quando antigamente o telefone era PABX, o telefone tinha várias teclas. Aí às vezes o telefone no banco atendia, era cliente, queria falar com alguém, ou queria falar com o caixa para saber o saldo, nós já conhecíamos. Aí eu atendia, aí você atende, você segurava a linha e você fala, o banco ainda não estava aberto. Aí eu gritei o nome do colega: fulano, telefone para você na linha 4, atende que é pobre na linha. Crack me deu uma bronca. Quer dizer que você é engraçadinho, né? Ô, meu chefe, a pessoa pediu para atender logo porque tá falando de orelhão. Quem fala de orelhão é pobre na linha. Falei que é para o cara atender logo. Ele: essa é muito engraçadinho. E assim foi indo no banco. Às vezes nós tínhamos o subsolo, o pessoal se reunia para fazer um churrasquinho no subsolo e eu ficava trabalhando. Aí reclamavam:
Nada de trabalhar, pô, já passou da hora. Na época eu tinha um Chevette. Aí, esse Chevette 7,6. Nós combinávamos, dividíamos a gasolina, eu ia de carro, porque eu era o único que não bebia. Aí os outros colegas podiam beber à vontade, né? A cerveja deles. E eu trazia o carro, trazia eles. O cara que é chefe de setor, na época, era chamado de titulado. Era titulado, era o chefe de setor. Bacana. Uma vez eu fiz uma aposta com uma chefe de setor sobre alguma coisa, não me recordo, agora não recordo. E quem perdesse pagava almoço pro outro na cabana da taberna, que era um português lá perto. Eu ganhei. Nós fomos almoçar lá e fiquei rindo. Ganhei a aposta da garota. Ela era chefe de setor. Lá no banco era muito bom, dá saudade. Acho que depois da Marinha foi o melhor emprego que eu tive. Infelizmente não me aposentei por lá, fiz besteira. Pedi demissão para ir para a loja. A loja que eu havia montado com meu sogro, meu falecido sogro. Uma loja de autopeças que não deu certo. Mas o banco era bom. Depois, esse gerente saiu, foi transferido, aí veio outro pro lugar dele. A pessoa apelidou logo ele de Zé Caroço. Depois, o Zé saiu, veio uma mulher, não vou dizer o nome dela. Sinceridade, eu fiquei, pô, ser mandado por uma mulher. Mas a mulher era boa em tudo, ela era competente. A mulher era super competente. Uma vez ela virou pra mim e falou, eu tinha tido um problema. E ela me perguntou, Joel, conta certinho como é que foi o problema. Aí eu contei. Fulano, foi assim, você tem certeza que foi? Eu vou brigar por você com a diretoria de São Paulo. E a mulher brigou por mim com a diretoria de São Paulo. Também, meu horário de sair era 14 horas, né? A jornada era 6 horas de trabalho. Segunda a sexta. Carnaval em casa, o banco abria quarta-feira de cinza. Fechava dia 30, como fecha até hoje, dia 30 de dezembro. Às vezes eu já ia vindo embora e tinha fila nos caixas. Ela chegava lá por trás, pô, Joel, você sabe que você é rápido, quebra o galho, puxa essa fila aí pra mim. Tá bom, fulana. Aí eu já tinha fechado o caixa, eu abria novamente. E quando eu trabalhava em pé, que eu jogava a cadeira para trás, sai de baixo. Eu era um papa-fila. Eu minha fila rapidinho. Tinha uma menina lourinha, magrinha. Ela gostava de trabalhar do meu lado. Eu já posso ficar do seu lado, porque lá você não tinha guichê certo. Você pegava um guichê e entrava para trabalhar. O que você tinha certo era os carimbos. Ah, pode. Por que você gosta de trabalhar do meu lado? Ah, porque você encara, você enfrenta. Você não tem medo não, você tem coragem. Não, eu enfrento não. Eu tenho convicção daquilo que eu faço, porque eu sei o meu trabalho. Eu aprendi. Quantas vezes o cliente vinha, porque nós recebíamos tudo, era conta de luz, conta de água, conta de telefone, era boletos de pagamento de outro banco, era recibos de aluguel, recebia muita coisa. Hoje é moleza trabalhar no banco, antes recebia muita coisa. E nós tínhamos que estar atento às determinações da diretoria, que eles passavam para nós o que poderia e o que não poderia receber. Até o vencimento, alguns poderiam receber depois do vencimento, mas cobrar tantos % de juro, e era um problema. E por diversas vezes o cliente vinha discutir comigo, aqui eu vou falar com o gerente, vai, e aquele ali, ó, pode falar com ele, diz que foi o Caixa 13, o Joel Balbino, pode falar. Aí ela falou, você não tem medo, Joel? Eu falei, medo de quê? Não estou errado. Depois essa gerente, veio um outro gerente, aquele era terrível. Aquele nós discutíamos feio. Um dia ficou um documento dentro de uma gaveta. E aí
a contabilidade não fechou, porque eu esqueci um documento. De manhã, quando eu cheguei, ele veio me chamar de burro. Eu dei um soco na bancada, na mesa lá, e falei... Aí levantei, aí as meninas começaram a me segurar. Não, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei, ele tá pensando que tá falando com quem? Eu sou filho dele, por acaso? Eu sou... Aí... Ele falou uma vez, sabe quem teve aqui? Foi a ex-gerente. Ela estava em Jacarepaguá. Ela veio te buscar. Eu falei, tô indo agora, fulano. Não, mas eu não sou burro, não. Vou te liberar, não. Eu falei, que isso, cara? Eu não gosto de você, não gosto da tua cara. Tu não gosta de mim, me libera. Não, eu não perco você, não. Você é um bom caixa, eu não perco, não. Eu falei, tá maluco, rapaz, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Aí, certa vez, o tesoureiro falou comigo, pô, João, sabe por que não deixa você ir? Ele libera qualquer funcionário aqui para qualquer lugar, menos você. Porque você é o único cara que enfrenta ele, você é o único que peita ele. Eu falei, que isso, cara? É por isso que ele não libera você, porque você é o único que enfrenta ele. Então, naquele tempo, nós tínhamos a sobreloja. Lá em cima trabalhavam os garotos, contínuos, eram chamados de contínuos. Eram 3, mas eram garotos novos, 13, 15 anos. Eram 3 novos. Eles pegavam os cheques, os documentos e botavam dentro das caixinhas, arrumavam tudo direitinho, pelas datas. Depois eles chegavam lá em cima, chutavam tudo. Às vezes nós íamos lá em cima procurar algum documento e eu 2 vezes cheguei lá em cima e encontrei tudo bagunçado. Eu falei, que isso, fulano? Foi o gerente esteve aqui e aí saiu chutando tudo. Eu falei, olha só, quando for assim, junta vocês 3, mete a porrada nele. Pode meter a porrada nele, não vai dar nada não. Vocês são de menor. Pode bater nele, ele pode fazer isso com vocês não. Se a diretoria souber, ele tá roubado. Mas coitado, os garotos não tinham, né, convicção, não tinham um pulso firme. Aí ele humilhava os garotos, ele menosprezava, ele maltratava. Ele era muito ruim. Depois que eu pedi sair fora, pedi demissão, ele sabia que eu consertava carro, ele tinha uma Fiatzinha hoje, ligou para minha casa perguntando se eu consertava a Fiat dele. Eu falei, você tá maluco, rapaz? Ligar para minha casa para me consertar teu carro? Não conserto não, nem que você me pegue o triplo do valor que vale o trabalho. Não conserto teu carro não, cara. Não vou consertar. Mas veio, ainda ligou lá para casa. Isso aí, assim é a vida. Assim é a vida. Só Jesus na causa. Isso aí, gente. 17 minutos, já 18 de bate-papo. Chega de perturbar o juízo de vocês, né? Vamos ver se agora durante a semana eu paro um pouquinho lá no lugar onde eu vou e me faço mais um bate-papo. Pedindo ao Papai do Céu para nos abençoar. Abençoar minha tia que está doente. Abençoar a minha viagem. Nos livrar de todos os males que tem nesse mundo. Que o mundo é bom. Infelizmente, o ser humano, alguns seres humanos, é que estragam essa vida que Deus, esse mundo que Deus fez para nós. Uma boa noite, uma boa semana de trabalho para todos.